Pai. Mais uma vez agradecemos, Pai, por estar aqui, Pai, estar ouvindo, Pai, o Senhor falar. Agradecemos por cada oportunidade da noite, Pai, por ter por cada irmão que foi usado para ser instrumento em tuas mãos. Neste momento, Pai, está o seu servo aqui agora, Pai, a colocar ser instrumento nas tuas mãos para falar com cada coração. Usa ele, Pai, também o teu Espírito Santo para falar com cada alma, a qual necessitada dessa noite, Pai. Usa ele poderosamente, desce sobre ele, Pai, uma unção dobrada daquilo que já usou o teu servo. Se eu posso, Pai, guardar ele de toda a reparação, de tudo que ele tentou implantar no meio do caminho para substituir o teu servo. Neste momento, Pai, as tuas mãos sejam estendidas sobre a vida dele e sobre a nave da igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Se coloque de pé, em referência à palavra, e abra comigo a sua Bíblia. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Enquanto você abre, enquanto você encontra o texto, eu quero aqui deixar minha gratidão a essa casa pela primeira vez, a pastora que me fez o convite, Deus abençoe. Aleluia. E a essa igreja, creio que Deus tem uma palavra nos nossos corações. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Muito conhecido, mas já fazia uma semana e meia que eu estava em cima desse texto e Deus confirmou através do louvor que você está vendo nesse curso. Eu não sei se qual é a forma que você chegou aqui, mas eu costumo carregar comigo que da forma que você chegou, você não vai sair. Eu não sei a forma que você adentrou nessa igreja, mas é uma palavra profética nessa igreja. Da forma que você chegou, você não vai sair. Sabe por quê? Porque papai está na casa e quando ele está na casa, quando Jesus chega no ambiente, sempre acontece alguma coisa. Mas para acontecer alguma coisa, você precisa estar conectado com esse. Para acontecer algo extraordinário, algo diferente, você precisa estar dentro desse culto. Eu não sei a forma que você adentrou pensando que seria mais um culto, mas eu quero dizer para você, é o culto que Deus vai mudar a sua história. É o culto que Deus mandou eu vir aqui para dizer para você que da mesma forma que você adentrou nessa igreja, você não vai sair. Há uma presença extraordinária aqui. Só vai sentir quem está nessa casa. Só vai sentir quem está se movimentando com o ambiente. Eu quero que você levante a sua mão assim. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero fazer algo diferente aqui, porque eu não trabalho por liturgia, mas sim pela presença do Senhor. Eu quero que você levante a sua mão. Eu não sei se você teve esse momento, mas eu quero que você agora feche seus olhos e comece a declarar que você está aqui por causa dele. Que você veio aqui para adorar ele. Que você não veio em mais um culto, mas um culto que você quer sentir a presença. Um culto que você quer uma mudança de vida. Eu quero que você seja ousado nessa noite. Eu quero que você mude toda a liturgia do culto. Porque você pode ter chegado, você já pode ter sido em vários outros cultos, mas o Senhor está dizendo: esse culto vai mudar a sua história. Entenda suas mãos assim, começa a adorar o nome do Senhor. Começa a glorificar o Senhor de algum mundo. Começa a chamar a atenção dele. Começa a dizer que você não vai sair da mesma forma que você é. Começa a dizer que você quer uma mudança de vida. Começa a dizer, começa a se botar na sua casa. Diz que você vai chegar da mesma forma. Nesse ambiente. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu não sei o que ele prometeu sobre a sua vida. Eu não sei o que ele prometeu que ia cumprir esse ano. E muitas vezes você está olhando e dizendo: o ano já está acabando, o ano já falta 2 meses. Mas eu quero dizer que a última palavra ainda vem. A última palavra ainda vem dele. Lá vai. É em
e dentro de 2 meses, o Senhor pode mudar todo cenário, que foi cenário de morte, para cenário de vida. Todo cenário, que foi cenário de derrota, pode se transformar em cenário de ouro. Fecha os olhos. Deus, em nome de Jesus, eu sinto uma presença extraordinária. Eu sei que é o Senhor que manda no culto. Eu sei que é o Senhor que manda isso. Então eu pido a dependência do Senhor Jesus. Eu pido a dependência do Senhor Jesus. Nesse ambiente, e a palavra é: Ele começou a obra, Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Meu Deus, faça uma brisa suave ao decorrer. Começa a passar por cura. Começa a passar por resolver. Começa a passar como médico dos médicos. Tirando toda a mentira do diabo. E começando. Começando a manter a verdade que é Jesus. Se assente-me para seu coração. Meu Deus. Se conecte com o culto. Esteja nessa mesma comunhão. Você que encontrou o texto, venha comigo. E aquele que começou a boa obra, vós completará até no dia que Jesus Cristo voltar. Sua gente, e me peça o coração. Eu já quero começar essa ministração dizendo que esse versículo é muito conhecido por todos e não foi um versículo que eu escolhi aqui quando eu adentrei, mas foi um versículo que desde semana passada, quando a pastora me fez o convite, Deus falou: é esse. E eu falei: pai, como esse? Mas é esse. E ao chegar nesse culto, se você não estiver conectado, vai saber que Deus falou totalmente sobre isso. Ele falou sobre promessas. Ele falou que ainda continua sendo fiel. Então não há nada que possa impedir que foi o Senhor que direcionou essa palavra. Só que eu quero começar dizendo para você que talvez você adentrando nessa igreja, você olha ao cenário que você está passando e diz: mas esse cenário que eu estou passando não está conectado com o que Deus me prometeu, não está conectado com o que Ele disse que ia fazer. Vem comigo. Eu gosto de ministrar falando sobre o meu testemunho, e por conta do tempo eu vou andar um pouco mais rápido. Eu, para quem não me conhece, tenho 18 anos, vou fazer 19 agora em dezembro. Fui há 1 ano e meio de idade, diagnosticado com uma doença, aonde dizem os médicos que não era para mim falar, e olha eu falando. Dizem aos médicos que não era para se movimentar como se movimenta, e olha eu se movimentando. Dizem aos médicos que era para mim ficar totalmente em cima de uma cadeira ou em cima de uma cama, e olha eu aqui. Dizem aos médicos que não era para mim ter condição motora, e hoje eu já estou terminando o 3º ano do ensino médio e vou entrar na faculdade. Não era para mim ter nenhuma condição motora. Aí você me pergunta: Luiz, por quê? Porque no meu diagnóstico de médico está escrito paralisia cerebral espástica. Se você mais ou menos saber, paralisia é paralisia total. Espástica, como diz aí, é paralisia motora
e mental, como diz, celebrar. E olha, eu dei o 100% do meu irmão. Aí você diz, Luiz, que é isso? É Deus. É Deus. Que muda todo o cenário mesmo, para dizer que ainda Ele continua sendo fiel. Sabe por quê? Eu quero te mostrar, através do meu testemunho, que Deus ainda continua sendo fiel. Não cresci numa igreja, não cresci no lar evangélico, cresci no catolicismo, mas não segui. Então, Luiz, mas como assim? Ele te pegou há 1 ano e meio e te trouxe do jeito que você é. E hoje você está pregando e está contando seu testemunho. Porque Deus tinha uma promessa. E quando Ele tem a promessa, pode passar anos, pode passar meses, mas a promessa dele se cumprirá. Aí você me pergunta, Luiz, como você conheceu a Cristo? Eu conheci a Cristo aos meus 13 anos de idade. Praticamente, se você for bater uma conta rápida, vai dar aí praticamente 8 anos de igreja. Só que aí você me pergunta, Luiz, como você chegou aqui para pregar para nós? Eu, aos meus 17 anos, eu comecei a ter algumas revelações. Comecei a ter uma intimidade com Deus. Porque para mim, dentro da minha casa, eu seria o último da pacote da bola. E realmente fui. Porque eu fui para a igreja juntamente com a minha família. Mas não dava nenhuma bola. E ao meio do caminho, desses 8 anos, a minha casa cai. Totalmente cai. E fica eu e minha irmã de 15. Aí você me pergunta, Luiz, e aí? O que aconteceu? Há um encontro. Que Deus me encontrou. Num quarto fechado. Numa viagem de férias. Dizendo para mim, eu te levanto hoje. Por que ele levanta hoje? Como assim, Luiz? Me explica. Eu estava numa viagem de férias. E ao decorrer, foi só eu. A minha irmã de 15 ficou em casa. E como eu disse, minha casa caiu. E aí, ela ficou em casa. E ela me mandou um direct no Instagram, dizendo que ia para balada. Naquele momento que eu recebi aquela mensagem, eu falei assim, mas como assim? Hoje tem culto. Levei na brincadeira. E ao momento que eu fui ver, ela falou, eu vou, porque minha mãe deixou. Naquele momento, a minha casa caiu. Porque eu olhei não para ele, mas eu olhei para a minha limitação. Porque eu falei, mas e agora? Como que eu vou para a igreja? Mas e agora? Como que eu vou te buscar? Eu entrei no quarto fechado. Fechei a porta. E eu se derramei lá. Quando eu adentrei nesse quarto, uma voz suave no meu ouvido disse assim, você vai com eles ou vai querer viver a minha promessa? Você vai com eles ou vai querer viver aquilo que eu te prometi? De primeira instância, eu falei, vou ter que viver a promessa. Meu Deus! Quando eu comecei a sair do quarto, uma ligação me ligou e disse assim, Luiz, da onde você está? Eu falei, eu estou de viagem, mas semana que vem eu já estou de volta. Luiz, assim que você voltar para a planta, me procure, porque eu vou começar assim seu pai na fé para te ajudar no ministério. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar, mas eu quero dizer para você, através do meu testemunho, para você entender a palavra que Deus me trouxe aqui, para dizer que aquilo que Ele promete, aquilo que Ele abre, aquilo que Ele fecha, ninguém pode meter o dedo, porque se Ele prometeu, Ele é fiel. Porque eu olhando para o cenário que eu estava vivendo, eu disse, acabou para mim. O menino na época, eu tinha 14, então eu olhando o cenário, falei para ele, eu não sou ninguém, não conheço ninguém, estou na igreja agora, como que eu vou viver a sua promessa? Nem sabia ler Bíblia, não sabia nada, mas onde eu quero ir? E dentro de 2 anos, Deus fez assim com meu nome. Deus pegou eu na anonimato. Dentro desses 2 anos, foi o tempo que eu se preparei, foi o tempo que eu aprendi da palavra,
Foi um tempo que eu me escurecei em algumas coisas. Foi um tempo que eu tive umas experiências com o Senhor. Desse tempo, em 2 anos, o Senhor pegou e falou: agora eu vou te soprar. E hoje, não para minha glória, mas hoje eu pego dentro e fora de plano. Aí você diz para mim: mas e agora? Agora você sabe qual que é seu plano de vida? Você sabe os seus planos? Qual que é os planos do Senhor sobre a sua vida? Sei. É eu pregar que Ele ainda é fiel. Que o médico não pode dar a última palavra. Porque se eu fosse olhar pelo meu laudo médico, hoje era para mim estar dentro de um quarto, numa depressão, totalmente, muitas vezes negativo. Mas o Senhor me tirou de lá e me trouxe aqui para dizer para você: não pare, continue, não desanime, porque Ele é fiel. Eu não sei como começou o Senhor. Eu não sei como está. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém. E Ele já me mostrou algumas pessoas. Que Ele é fiel para cumprir. É por isso que eu comecei contando sobre o meu testemunho. Para você falar que não é só vida. Para você falar que Ele ainda não faz aquilo que Ele faz na vida. Mas a palavra dele já nos deixa claro que Ele continua sendo fiel hoje, amanhã e será eternamente. Eu quero dizer para você que Ele ainda pode realizar o que você quer. Ele pode realizar o que Ele te prometeu. Muitas vezes, se Ele não cumpriu, nós devemos olhar se nós estamos na dependência dEle ou com nossos próprios braços. Luiz, por quê? Porque muitas vezes Ele só não cumpre o que Ele nos prometeu porque nós não conectamos a terra com o céu. Eu gosto de caminhar pela Bíblia, então vem comigo. Samuel, quando pediu Samuel, ela orou por vários anos, mas nada aconteceu. Obrigado, meu pai. Nada aconteceu. Mas ao momento que ela pegou e levantou e disse: eu vou orar, mas eu vou orar de um jeito diferente. Eu não sei se você está entendendo, mas ela pegou, adentrou no mesmo ambiente e disse assim: hoje eu oro dizendo, eu quero um filho, mas eu entrego ele no Samuel. Eu quero um Samuel, mas eu entrego ele para ser solução. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes Ele só não cumpriu o que Ele te prometeu porque você não colocou na mão dele. Ele só não fez o que você pediu porque ainda você não conectou o céu com a terra. Porque se tivesse conectado sobre o céu e sobre a terra, nada vai acontecer. Porque teve um encontro. E nesse encontro, você declarou para Ele que você serviria a Ele. Você declarou para Ele que você dependeria dele. Então tudo que você faz na sua vida depende dele, é por ele e é para ele. Só que aí, olhando por esse cenário de você não entregar na mão dele, muitas vezes nós não queremos entregar ou até mesmo não temos discernimento. Mas aí nós desistimos. Por que desistimos, Luiz? Porque nós olhamos, falamos, mas ele falou que ia fazer, e aí? Nada aconteceu. Aí é na onde nós olhamos e dizemos: nem vou buscar mais, nem vou orar por aquele que está na minha casa, mas não tem mais jeito. Aí é na onde eu vou te trazer mais um testemunho. É em uma viagem lá para Sebastião do Paraíso, eu levei a minha família. E aí você pergunta para mim: Luiz, mas Salvador estava indo da igreja? Tinha um lá, meu pai, que fazia 7 anos que não pisava em nenhuma igreja. E nessa viagem, ele falou: independente de tudo eu vou. Eu vou parar o serviço mais cedo, mas eu vou. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu orei por isso 2 anos atrás. E esse ano se cumpriu. O que eu quero dizer para você: não pare de orar. Não pare de buscar. Porque enquanto você busca, ele se movimenta. Aí você pode falar para mim: Luiz, mas como assim? Eu já oro sei todos os dias, já oro todos os dias. Só que você precisa ter experiência própria. Só
Só que para ter experiência boa, nós devemos ter acesso direto. Só que esse acesso direto só se encontra dentro da casa. E que casa é essa? Feche o seu pão. Grava a dele sobre dentro do quarto. Fecha a porta do seu quarto. Sem ninguém, só você e ele. E busca o Pai. Só que muitas vezes nós olhamos pelo cenário total, nós vemos que muitos têm perdido esse acesso. E é aonde? Nós vemos que muitos falam assim: pastor, ora por mim por essa causa. Mas o Senhor está dizendo: não é eles que devem orar, é você que deve orar. Mas aonde você está caminhando na Bíblia? Vem comigo. Ezequiel foi levado no vale onde estava tudo seco. Só que você pode analisar comigo que Deus deixa bem claro que foi ele que levou. Mas Ezequiel não entra de corpo e alma, ele entra em espírito. Por que espírito? Porque ele não está sobre ele mais, mas está sobre a graça do Senhor Jesus. Para você viver grandes coisas na presença do Senhor, você deve tirar você, diminuir você e fazer ele crescer. É bíblico, eu estou andando pela Bíblia. Para você viver grandes coisas na presença dele, você precisa deixar que a graça cresça sobre você. E para essa graça crescer sobre você, você precisa ter experiências com ele. Só que muitos têm perdido esse acesso. Por que tem perdido esse acesso? Porque numa igreja como essa, numa quinta-feira como essa, poderia muito bem. A irmã da Paisana está aqui, com todo respeito, sabe muito bem que as igrejas antigamente lutavam para ter lugar. No domingo normal como esse, como outros que nós vamos, lutava para ter lugar, e quando chegava mais tarde, ficaria de pé. E hoje, caminhando por várias igrejas, ao total, nós temos visto que as igrejas de domingo, que eram um dia separado do Senhor, não tem sido mais como era antes. É desse jeito. Aí você pode chegar para mim, Luiz, mas os tempos mudaram, as coisas mudaram, a tecnologia chegou, mas há um que não muda e nunca mudará, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Aí você vem para mim e diz assim: Luiz, mas por que nós não vivemos o que vivia no passado? Porque nós faltamos buscar o Senhor. Buscamos confiar no Senhor. Precisamos saber quem temos seguido. Se eu perguntar para quem está aqui, numa coisa aleatória, você saberia me dizer quem é o Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta básica para quem serve ao Senhor. Mas se você perguntar para alguns, não vai saber responder. Por quê? Porque muitas vezes só vem da igreja. Eu falo porque eu adentro dentro de igrejas, ou até mesmo em rodas de conversa, que pessoas da minha idade, que andam comigo, hoje não tem o acesso que tinha antes. E aí, você pode falar: mas é só juventude? Não. Antigamente, eu vou falar mais abertamente, mas as irmãs tinham mais respeito. Os irmãos tinham mais respeito em questão de orar. Hoje, num culto que é 7h30, a pessoa chega 8h. É sobre falta de compromisso. E na onde você quer chegar? Se você quer viver a plenitude da promessa do Senhor, você precisa andar com Ele em dependência e obediência. Eu vou repetir isso aqui só para você começar a dar glória e levantar a sua mão. Você precisa andar em comprometimento e obediência. Você precisa saber que há um maior que você. Você precisa saber que Ele não mudou, mas continua sendo Deus. Mas eu sei que há pessoas que adentrou nessa casa e muitas vezes chegou aqui querendo ouvir uma palavra. E o Senhor me deu uma direção. E eu quero que você se coloque de pé, por isso que eu fui rápido com a palavra, para não passar do horário combinado. Eu quero que você entenda que eu fui rápido e objetivo para te mostrar que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu.
que Ele é fiel para cumprir aquilo que a gente prometeu no passado. Ele vai cumprir esse desenho. Só que para nós vivermos o que Ele tem preparado, nós precisamos buscar. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero tomar a liberdade de descer. Eu quero que você feche seus olhos. Não olhe para mim. Não olhe para o grupo. Eu quero que você feche seus olhos de um jeito diferente. Como se fosse o último culto. Eu sei que você pode falar, mas eu já ouvi isso e nada aconteceu. Mas você sabe se daqui 5 minutos você vai estar aqui? Você sabe se daqui, ao momento que você sair desse culto, você vai ter mais uma oportunidade. Há muitas coisas acontecendo nessa terra que você viu pelos jornais, que pessoas adentrou dentro do ônibus e não voltou mais. Há pessoas que nesse momento saíram e não vai voltar. Eu quero que você feche seus olhos e repita no que eu meditei aqui, no que eu peguei tão rápido e objetivo. Contando meu testemunho e também andando pela vida. Eu quero que você repita sobre isso. Eu quero que você repita se você tem confiado nele. Se você tem colocado a confiança nele. Se tudo que você está vivendo está contingente com aquilo que ele tem preparado sobre você. Será que o ano que você está vivendo, que vai já terminar daqui 2 meses, é o ano que ele queria sobre você? Será o que você fez até aqui hoje é o que ele tinha sobre a sua vida? Começa a refletir. Como está a sua vida com ele? Começa a refletir como está a sua busca com ele. Que busca é essa, Luiz? É a palavra? É jejum? É oração? Porque hoje em dia, o que nós vemos é muitas pessoas querendo cobrar e não sendo ninguém. Mas eu quero dizer para você cobrar algo de alguém, você precisa ser melhor do que ele. Meu Deus.